Jovens do sexto ano, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Hoje a nossa aula é a correção da atividade passada aí na segunda-feira. Então, nós vamos aí resolver todas as questões aí passadas na segunda. Nós somos da Cooperativa Educacional Nova Vida. A proposta hoje justamente é a correção da atividade e esse que vos fala é o professor Roberto Ventura. Então vamos lá, pessoal. Vamos aí à primeira questão, né? Então escreva os números em ordem crescente, usando o símbolo menor que entre eles. O que foi que eu fiz aqui, pessoal? Eu peguei os números aqui, ó, e espalhei eles aqui, ó. Certo? Só para você compreender. Tem alguns números aqui que não tem ordem decimal. Uns que tem 1, outros que tem 3, outros que tem 2. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, para você comparar numerais decimais, a primeira coisa que você faz é justamente igualar as casas decimais. Aqueles que são números naturais, você coloca a vírgula e acrescenta a maior quantidade possível para se comparar. Como a maior quantidade aí é 3, então eu vou acrescentar aí 3 zeros nesse 17, certo? O 0,503 já está com 3, então não precisa mexer nele. O 29 já tem 1, então vou acrescentar mais 2 zeros. 1,07 já tem 3, então não precisa. 50,3 tem só 1, então vou botar mais 2. O 0,6 tem 1, vou botar o 0,7 aí tem 2, né? Eu boto só um 0. O 0,48 tem 2, eu boto 1. E o 0,6 eu boto 2, né? Então, pronto, ficou todo mundo com 3 números depois da vírgula. Pronto, agora você vai olhar. Qual é os números que tem menor ordem inteira? Parte inteira. Eu tenho o 0,503, o 0,600 e o 0,480. Então, dos 3, qual é o menor? 0,480, 0,503 ou 0,600? Perfeito, muito bem. O 0,480. Então, ele é o primeiro, é o menor, porque a ordem aí é crescente, crescendo do menor para o maior. Então, esse é o primeiro número, 0,48. Coloco o símbolo de menor que, e agora eu vou para o próximo. Agora, os dois que sobraram, entre 0,503 e 0,600. Perfeito, 0,503. Então, esse é o próximo, ó, 0,503. Símbolozinho de menor que, e agora eu pego o 0,6, né? Porque ele era o terceiro. Então, dos que tinham 0 na parte inteira, só eram esses 3. Agora eu tenho 1 e 1. 1,007 não é o filme, e 1,070. Então, quem é menor? Perfeitos, 1,007. Então, símbolozinho aí de menor que, e esse é o próximo. Consequentemente, o da sequência, depois do símbolo, né, é 1,07, certo? Então, 1,07. Pronto, os que tinham 1 já foi. Agora eu tenho 2, 17 e 50. Entre 2, 17 e 50, 2, perfeitamente. Então, vamos lá. Então, ele é o próximo. Entre 17 e 50, 17. Então, vamos para o 17. E o último, o maior de todos, 50,3. Pronto.
essa é a sequência aí para você colocar na ordem crescente. Bacana? Beleza? Vamos para a segunda. A segunda diz assim: escreva uma fração e um número na forma decimal para indicar a quantidade de líquidos em relação à capacidade total de cada recipiente. Olha só, o A. O A ele foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5. Foi dividido em 5 partes e das 5 ele colocou 4 de água, né? Ou de líquido, aí, não sei se é qual líquido. Aí. Então, eu vou botar o quê? 4 quintos. Só que 4 quintos não está na forma decimal. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar esse 4 quintos e vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 2. Por que por 2, professor? Ah, porque o denominador é 5. E quando eu multiplico por 2, 2 vezes 5 é 10. Isso mesmo, pessoal. Então, eu pego 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. Bacana. Eu fiquei agora com 8 décimo. Esse 8 décimo, ele pode ser escrito na forma decimal. Como é que eu escrevo 8 décimo na forma decimal? Só tem um zero, então eu coloco um número depois da vírgula. Então fica 0,8. Pronto. Essa é a quantidade de líquido na forma decimal, certo? Forma decimal. O segundo ele foi dividido em 2 partes e foi colocado uma das partes, então 1/2. Ora, como 1/2 não está numa fração decimal, eu multiplico embaixo e em cima por 5. Por que por 5? Porque 2 vezes 5 é 10. Assim como 5 vezes 2 é 10, né? Então, 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10. Pronto, coloquei na forma decimal. Se eu estou na forma decimal, só tem um zero. Então, só um número depois da vírgula. Então, fica 0,5. Bacana? Esse outro aí, ele foi dividido em 6 partes. E das 6 partes, ele pegou 3. Ah, professor, mas não tem nenhum número que eu multiplique aí o 6 para dar 10. Então, antes de fazer isso, a gente vai simplificar, certo? Lembram aí de simplificação, né? Eu vou dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. 3 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3 dá 2. Ah, 2 dá. 2 tem o 5, que nós acabamos de fazer na anterior, né? Então, multiplico em cima e embaixo por 5. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10. Bacana. Aí, só tem um zero, então vai ficar 0,5. Perfeito, ó. Bacana demais, não? Então, olha, a letra D, 1, 2, 3, 4. Ah, então foi dividido em 4 partes e pegou 1. Ei, professor, mas não tem nenhum número que multiplicado por 4 dê 10. Mas, se não dá 10, eu posso ir para o próximo, que tem 0, 0, que é 100. Então, 4 vezes 25 é 100. E 1 vezes 25, 25. Então, vai ficar 25 sobre 100. Como o denominador é 100, então são 2 zeros. Então, tem que ter 2 números depois da vírgula. Então, por isso que fica 0,25. Bacana? Beleza? Olha aí. Fácil demais, né? Aí, ele completa a questão de número 2, dizendo assim: sabendo que todos os recipientes têm capacidades para 1 litro, determine quais têm a mesma quantidade de líquido. Ora, pessoal, qual foi os que deram o mesmo número decimal? A B e a C, né? Então, 0,5. Então, B e C têm a mesma quantidade, têm a metade, certo? Bacana? Vamos aí para a próxima. Terceira questão. A terceira questão ele quer que você compare para dizer se é maior, menor ou igual. Lembre que para comparar números decimais, eles têm que ter a mesma ordem decimal. Então, a letra A
São 3 números depois da vírgula, 3 números depois da vírgula. Então tá bacana, né? Olha só a parte inteira. A parte inteira é 2. É igual, professor. Então, se a parte inteira é igual, eu parto para a parte decimal. Primeiro número na ordem decimal, 0 e 0. É igual, professor. Se é igual, então eu passo para o próximo, que é o centésimo. No centésimo eu tenho um 9 e um 7. Qual é o maior? É o 9 ou o 7? 9, olha aí. Então quer dizer que 2,097 é maior do que 2,079. Então bota o símbolo de maior virado para o maior, sempre aberto para o maior. Certo? Vamos para a letra B. Professor, na letra B, a quantidade de números decimais é diferente. Então, a primeira coisa que você faz, iguala as ordens decimais. Vamos igualar. O que eu faço? Eu acrescento 2 zeros. Pronto, ó, ficou todo mundo com 3 números depois da vírgula. Vamos para a parte inteira. A parte inteira é 30 e 30. É igual, professor. Se é igual, então você parte para a parte decimal. Primeiro número na ordem decimal, 5 e 5. Igual, professor. Parte para o centésimo. 0 e 0. No outro, 0 e 0. Então, significa que tanto um quanto o outro, eles são iguais. Então, se são iguais, eu vou apagar aqui, né, e colocar o sinal de igual. Então, como eu disse para vocês na aula passada, né, esse 0 depois da vírgula, ele não altera o número. Então, tanto faz eu colocar como não, o número permanece o mesmo. Então, para aqueles que fizeram o teste da calculadora e botaram lá 0 depois e apertaram igual, perceberam que o número volta de novo. Então, o número 30,500 é a mesma coisa que 30,5, porque esses 2 zeros aí não vão alterar o número. Bacana? Vamos para a letra C. Letra C, parte inteira. São iguais, ó, a quantidade decimal, né? Então, parte inteira, 0, 0. Não posso dizer quem é maior. Primeira ordem decimal, 1 e 0. Quem é maior? 1. Então, quer dizer que 0,104 é maior do que 0,14. Então, um sinalzinho de maior virado para lá. Beleza? Só assim, pessoal. Facinho, facinho. Quantidade decimal é igual, então, 68 e 68. Igual, professor. Passo por décimo. 5 e 5, professor. Igual. Passo por centésimo. 3 e 2. 3 e 2. Quem é maior? 3. Então, 68,533 é maior do que 68,523. Perfeito, ó, bom demais. Então, em seu caderno, escreva com suas próprias palavras os passos a passos, né, para a comparação de 2 números decimais. Isso aí você diz, né, tem que igualar as casas decimais e depois que igualar as casas decimais, vai comparando parte inteira, depois parte decimal, parte centesimal, parte do milhar. Na próxima questão, elabore um enunciado, né, de um problema envolvendo comparação entre números das fichas abaixo. Em seguida, entregue a um colega para resolver. Infelizmente, nós não vamos poder entregar para o colega, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Você poderia fazer uma pergunta simples aí. Perguntar quem é o maior número decimal dessa ordem e quem é o menor. Né? Então, quem seria o maior aí? Quem tem a maior parte inteira, 29. Quem seria o menor? Quem tem a menor parte inteira, 2. Né? Então, ó, você poderia fazer essa pergunta. Entre as fichas, quais é o maior número apresentado e qual o menor? O maior é 29,4 e o menor 2,54. Pergunta simples mesmo, pessoal. Não é para complicar a vida de ninguém, não, viu? Quinta questão. Quinta questão diz, em todas as fichas a seguir, uma única vez, né, para usar todas, só sem deixar nenhuma de fora. Né? Uma única vez, não pode repetir.
escreva o menor número possível. Ora, pessoal, o menor número possível tem que começar com a ficha com o menor valor. Qual o menor valor? 0. Perfeito, bacana demais. Aí, se eu colocar um número depois do 0, tem que ser a vírgula, né? Depois da vírgula, quem é o menor? 4. Depois o 7 e depois o 9. Então, o número seria 0,479. E qual seria o maior? Ora, professor, o maior tem que começar pelo maior número. Qual é o maior número aí? 9. Se eu colocar uma vírgula, existem números maiores do que ele. Então, eu vou deixar a vírgula para o finalzinho, lá no quase o penúltimo, né? O último, quase o último. Então, depois do 9, qual é o maior? 7. Depois, o 4. Aí sim, agora eu posso colocar uma vírgula. Aí, vírgula. E depois o último menor deles é o 0. Então, ficaria 974,0. Esse é o maior número que eu posso escrever com essas fichazinhas aí, certo? E ele pergunta, um número entre 3 e 5. Ah, pessoal, um número entre 3 e 5, ele teria que ser, ou começar com 4, né? Então, seria 4, vírgula. E aí, as possibilidades para me mexer com esses outros 3 aí são várias. Eu poderia ter 4,079, 4,97, 4,709, 4,790. Você tem várias possibilidades aí. Eu escrevi todas as possibilidades aí. Então, tá na ordem, ainda está na ordem ainda, certo? Então, todas as possibilidades, qualquer número que você colocou, né? Qualquer um desses aí que você colocou aí na sua resposta está correto. Eu coloquei logo todas as possibilidades para você ter um leque aí de raciocinar, pensar. Então, se é entre 3 e 5, ele tinha que começar do 4, 4, vírgula. Porque se eu botasse 40, vírgula, aí já passava, né? Então, o limite aí era 4, vírgula. Ok? Bacana? Sexta questão. Na sexta, você vai assim, ó. Na etapa da Copa do Mundo de Ginástica Artística, disputada na Austrália, em 2018, 2 jovens atletas brasileiros conquistaram vagas com 11,033 pontos. Né? Na trave, a jovem Bárbara, e no solo ela conquistou 13 pontos. Já o atleta Luiz Porto conquistou a vaga na prova de salto com média de 14,199 pontos. Entre as pontuações apresentadas, qual atleta obteve a maior delas? Ora, foi a do Luiz Ponte, né? Que é o que tem a maior ordem inteira, né? Maior ordem inteira é 14, ó. Eu tenho 11, 13, 14. Maior 14. E qual foi a pontuação? 14,199 pontos. Isabel Barbosa conquistou a maior pontuação na prova de trave ou na prova de solo? Na trave, ela conquistou 11,033. E no solo, 13. Então, quer dizer que no solo foi maior, não é? Então, no solo, ela conquistou a maior pontuação, que foi 13. Né? Muito fácil, era só olhar, visualizar e responder a questão 6. Sétima questão. As grafites usadas em lápis são classificadas de acordo com a graduação e a espessura. A graduação indica se elas têm um traço mais escuro e macio, ou mais claro e duro. A espessura corresponde ao diâmetro, sendo as mais conhecidas 0,3 milímetros, 0,5 milímetros, 0,7,
0,9 milímetro e 1,6 milímetro. Então, é a dimensãozinha do lápis, viu? É o arredondadozinho dele. Então, quanto mais grosso, maior é a sua numeração. Qual das grafites apresentadas, quando usadas, apresentam traço de maior espessura e qual apresenta traço de menor espessura? Ora, a que apresenta traço de maior espessura é aquela maior e a de menor, agora mais. Então, maior aí 1,6 milímetro, menor 0,3 milímetros. Muito difícil essa questão, né? Facérrima demais, rapaz. Olha só, oitava questão. Veja no quadro as notas de 3 alunos do 6º ano em algumas disciplinas. Qual aluno obtiveram nota maior do que 6 em todas essas disciplinas? Ora, a jovem Clara, ela teve aqui 5,8, então ela está fora aqui do I 4,2. O jovem Rafael, 8, 9, 7, é maior, tudo maior do que 6. A Patrícia, 8, 9, 7. Então, qual foram os alunos? Rafael e Patrícia. Então, Rafael e Patrícia, eles obtiveram notas maiores do que 6. Em qual das disciplinas ocorreu a maior quantidade de notas menor do que 7? Então, qual a disciplina menor do que 7? Menor do que 7, ó. Menor do que 7 eu tenho aqui a língua portuguesa, ó. Menor do que 7, ó. Essas duas aqui. Essa daqui é maior do que... Essas duas são maiores do que 7. Essa daqui não teve nenhuma menor do que 7. Essa daqui só teve uma. Então, português, né? Claramente, língua portuguesa. E a letra C, entre esses alunos, qual obteve o melhor rendimento, o melhor desempenho, né? Então, qual deles obteve o melhor desempenho? A jovem Clara já ficou fora aí do esquema, né? Porque ela teve 5,8 e 4,2. O jovem Rafael, entre ciências aí, a Patrícia foi melhor. Em história, Rafael foi melhor. Em matemática, a Patrícia foi melhor. E em língua portuguesa, a Patrícia foi melhor. O Rafael só foi melhor do que ela em uma disciplina. Então, quem tem melhor desempenho? A Patrícia. Perfeito. Então, a aluna Patrícia. Pronto, pessoal. Ela teve 3 notas melhor do que ele só teve uma. Então, ela teve o melhor rendimento ou desempenho. Nona question. Veja como foi determinado o inteiro mais próximo de 3,2 e o inteiro mais próximo de 4,8. Então, pessoal, essa daqui é aquela coisa da aproximação, certo? Então, nós vamos aproximar. Lembre, o limite é o 5. Todo número que está acima de 5, eu aumento para mais. Todo número que está abaixo de 5, eu aumento para menos. E o 5 eu tenho a opção de aumentar para mais ou para menos. Mas, geralmente, eu disse para vocês que ele aumenta sempre para mais. Então, 7,9. O 9 é maior do que 5, então aumenta para mais. Então, vou para 8. Bacana? 11,4. 4 é menor do que 5, professor. Então, para menos, 11. 45,5. Que foi que eu disse? O 5, vou aumentar para mais. Beleza, 46. 18,3. 3 é menor do que 5, professor. Então, fica 18. 2,32. E, professor, 32 é... Não, eu vou olhar por 3. Só o décimo, certo? Então, 3 é menor do que 5. Né? Menor do que 5, então, 2. 7,28. Eu vou olhar só para o décimo, rapaz. Então, vou olhar só para o 2.
O 2 não é menor do que 5, então fica 7. Bacana demais essa aproximação, professor. Rapaz, isso é moleza, né? Então, maior do que 5 aumenta, menor do que 5 diminui. 5 aumenta. Ou diminui, mas geralmente se aumenta. 10ª questão. Observe a sequência: 18 sobre 5, 16 sobre 5, 14 sobre 5, 12 sobre 5. Escreva na forma de números decimais os próximos 5 números dessa sequência. Ora, pessoal. Então, ele quer na forma decimal. Veja que é 18, 16, 14, 12. Então, o próximo seria 10. Isso mesmo, 10 sobre 5. Mas só que o 5 não dá para escrever com forma decimal. Então, eu multiplico em cima e embaixo por 2, né? 2 vezes 10, 20. 5 vezes 2, 10. Pronto, o denominador é 10, professor. Ah, mas se eu cortar o zero, vai ficar 2 dividido por 1. Ou então, você já dividia logo 10 dividido por 5. 2. Perfeito. Por que eu fiz isso assim, multiplicando? Justamente para você ter a ideia que nos outros, esse daqui deu uma divisão exata, mas nos outros não vai dar. Então, já fiz no mesmo processo, certo? O próximo, depois do 10, 8. Então, ia ser 8 sobre 5, como o denominador é 5, multiplica em cima e embaixo por 2. 8 vezes 2, 16. 5 vezes 2, 10. 16 dividido por 10, eu só tenho um zero no denominador, pessoal. Então, só tem que ter um número depois da vírgula. Então, como é 16, então, entre o 1 e o 6, eu coloco a vírgula. Então, fica 1,6. Porque ele quer na forma decimal. Bacana? Depois do 8, é de 2 em 2. Então, 8, 6. Então, ficaria 6 quintos. Multiplica de novo por 2, porque o denominador é 5. Então, 6 vezes 2, 12. 5 vezes 2, 10. Como só tem um zero, então só um número depois da vírgula. Então, fica 1,2. Beleza? Depois do 6, o 4. Então, 4 sobre 5, multiplica de novo, em cima e embaixo por 2. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. Só tem que ter um número depois da vírgula. Então, vai ficar 8, aí para não ficar feio, bota o 0. 0,8. Então, quantos números? Escreva os 5. Então, já foi 10, 8, 6, 4. Falta mais um, né? Então, 2 sobre 5, multiplica em cima e embaixo por 2. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 2, 10. Só um zero, só um número depois da vírgula. Então, 0,4. Pronto, está feito. Rapaz, isso é fácil demais, né? Então, letra B. Essa sequência, ela é crescente ou decrescente? Pessoal, veja, 2, 1,6, 1,2, 0,8, 0,4. Está aumentando ou está diminuindo? Diminuindo. Se está diminuindo, ela é decrescente. Beleza? 11ª. Responda a pergunta de Adriano. Qual é o maior número menor do que 2? E alguns poderiam botar 1,99 ou 1,999. Alguns poderiam aumentar 1,9.999. E alguns poderiam dizer, não, pode ser 1,99.999. Perceba que quanto mais 9 eu vou botando, mais próximo do 2 vai ficando. Mas sempre eu posso acrescentar, porque é uma quantidade infinita de números. Então, a resposta para esse jovem aí, eu não consigo determinar qual é o menor número menor do que 2. Porque sempre eu posso ter um mais perto de 2 aí. Porque eu vou acrescentando números, né? Então, a resposta aí que você poderia colocar.
Por mais próximo de 2 que o número esteja, não é possível determinar, pois sempre será possível inserir mais algarismos depois da vírgula. Bacana? Beleza? Olha aí. Jovens, estão aí. 12ª. Os termômetros abaixo mostram as temperaturas ambientes extremas registradas na cidade do Rio de Janeiro em 2007. Então, ó, na data de 23 de março de 2017, a temperatura registrada foi 17,1 graus Celsius. No dia 26/1 de 2017, 40,7 graus Celsius. De acordo com essas informações apresentadas, responda as questões. Letra A. Qual foi a maior temperatura registrada? Ora, mais. Qual é a parte inteira maior aí? 40, né? E qual foi a menor? A menor foi a outra, 17. Bacana demais, ó. Então, a maior temperatura foi 40,7 graus Celsius e a menor temperatura 17,1. Essa foi fácil demais. Letra B. Escreva uma fração decimal correspondente ao número na forma decimal que representa. Então, ele quer a fração, né? Ora, ele quer da maior temperatura. Lembrando que para escrever um numeral decimal na forma de fração, você escreve ele sem a vírgula, tira a vírgula, né? E coloca no numerador. No denominador, você coloca o número 1, acrescentado de tantos zeros quanto forem os números depois da vírgula. No caso aí, como só tem um número depois da vírgula, então só um zero. Então ficaria 407 sobre 10. E a menor temperatura? A mesma coisa, eu escrevo o número sem a vírgula, 171. Como só tem um número depois da vírgula, então só um zero. Beleza? Então, essa é a maneira. Escreve o número, né, sem a vírgula no numerador, coloca o número 1, conta quantos números tem depois da vírgula, a quantidade de números depois da vírgula, a quantidade de zeros. Beleza? Vamos lá. Letra C. Quantos dias após ter sido registrada a maior temperatura, foi registrado a menor? Aí você tem que voltar aqui, ó. Começou em janeiro, dia 26, e foi até o dia 23 de março. E aí você tem a dica dos ossinhos da mão, né? Ó, janeiro, você começa aqui, ó, janeiro, 31. Tudo que está aqui em cima dos ossinhos é 31 dias. O que está abaixo ou é 28, por causa de fevereiro, ou é 30, certo? Então você conta assim, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Aí volta de novo. Agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Certo? Isso vale sempre, pessoal. Então, eu tenho 2 meses seguidos que tem 31 dias. Certo? Você que nunca olhou para o calendário, não corra agora. Deixa a aula acabar para você verificar que tem 2 meses seguidos que tem 31 dias. Então, ó, janeiro 31, fevereiro 28, março 31. Então, vamos lá, agora sim. Então, isso quer dizer que o mês de janeiro tem 31 dias, o mês de fevereiro 28 e o mês de março 31. Bacana? Certo? Em janeiro, ele começou que dia? Dia 26. Se o mês tem 31 e ele começou a registrar aquela temperatura no dia 26, então eu pego 31 menos 26, né? Então, 31 menos 26 dá 5. O mês de fevereiro foi todo. E o mês de março? O mês de março foi os 23 dias, até 23, que foi a última registro, né? Então, o que eu faço? Eu pego 5 mais 28 mais 23. Então, eu vou somar isso aí, ó, pessoal. Continhazinha demais. Isso é fácil demais, pessoal. Então, ó, 5 mais 8 dá 13, mais 3, 16. Vai 1, né?
1 mais 0, 1 mais 2, 3 mais 2, 5. Então, dá o quê? 56 dias, pessoal. Se passaram aí nesse percurso. 56 dias. Olha só, a última questão aí, né? Usando os algarismos da ficha a seguir, complete a reta numérica. Então, para completar essa reta numérica é moleza demais para vocês aí. O que você vai fazer? Ora, 1,33. 1,33, ele é maior do que 1 e é menor do que 3. Pessoal, ó, esse aqui, ó, que está na forma de fração 6 sobre 3, se você dividir 6 por 3, dá 2. Então, é 2. Então, quer dizer, ó, que esse número 1,33, ele está entre 1 e 2. Então, ele vai estar por aqui. Mas ele tem duas tarjetas, pessoal. Qual é que eu vou saber? Qual é aqui? Aí você compara esse com esse, ó. 1,33 e 1,5. Professor, mas aí as casas decimais são diferentes. Então, se você acrescentar um zero aqui no 5, aqui, ó, vai ficar 1,50. 1,50 é maior ou menor do que 1,33? Maior. Então, quer dizer que essa tarjetazinha aqui é do 1,33. Então, eu boto ele lá, ó. Ó, bacana. Isso quer dizer que a outra é de 1,5. Então, essa outra tarjeta aí, 1,5. Bacana? Beleza? Vamos lá. 2,45. Eu tenho 2,45 e 2,75. Qual é o menor? 2,45. Então, essa tarjetazinha aqui é do 2,45 e a outra vai ser do 2,75. Mas, rapaz, isso é fácil demais. E o 0,75? Ele é menor do que 1. A única tarjeta que tem menor do que 1 é aquela lá. Então, ele vai para lá. Olha, que beleza! Completada a jovem, né, reta numérica aí, ó, colocando os números bem na ordemzinha. Certo, pessoal? Ok? Forte abraço e valeu!